encontramos nossa harmonia no espírito, na consciência. Visto que Deus é consciência e visto que Deus é suprimento, encontramos nossa saúde em Deus, na consciência. Até os profetas do Antigo Testamento sabiam que Deus é a saúde de nosso semblante. Saúde e suprimento devem ser encontrados não no corpo e na carteira, mas na consciência. E então o corpo expressa saúde e abundância no bolso. Mesmo nossa longevidade deve ser encontrada na consciência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que encontramos Deus e nossa saúde na consciência. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos encontrar Deus? Ô Gilson, nessa sua pergunta sobre encontrar Deus, como fazer isso? Como ter esse encontro? Qual é o caminho? Quais são os passos? Repare que é basicamente isso que está implícito nesta pergunta. A pergunta como encontrar Deus? Nós queremos um passo a passo, queremos uma fórmula. Aqui, se há um caminho, esse caminho está dentro de você. E ninguém pode sinalizar para você o lugar geográfico neste mapa. Você tem a verdade sobre si mesmo. Você tem a possibilidade de ter uma autorrevelação. Isso se encontra em você, dentro de você. O que nos dá uma base real para esse encontro com Deus é a ciência do lugar aonde Ele está. Aqui a confusão reside no fato de que, na mente, a nossa posição é sempre a posição do tempo. Porque nós colocamos isso em algum lugar geográfico, no espaço. Nós fomos educados para crer, para aceitar como uma crença a verdade de que Deus está em algum lugar. O real lugar está aqui agora. É um espaço ou um lugar além da mente, além do conhecido, além de uma posição geográfica. É a realidade deste ser. Assim, quando você aprende a olhar para si mesmo, a investigar a natureza deste eu, deste mim, desta pessoa, você tem essa revelação. Você não vai até Deus. É Ele que vem e se revela, sendo a verdade deste ser. Esse é o lugar aonde Deus está. Tomar ciência disso é ter a compreensão aqui e agora daquilo que aqui está presente, sendo a única realidade. Portanto, como encontrar Deus?
deixando de lado o modelo do pensamento, que é o modelo da mente, que coloca isso em algum lugar e, portanto, dentro do tempo. É como se você tivesse que fazer uma viagem, uma caminhada, uma jornada. Isso exige tempo, porque é no espaço entre um ponto e o outro. É assim que o pensamento idealiza, planeja e se coloca para buscar. Portanto, como de fato podemos tomar ciência da realidade de Deus, assumindo a verdade daquilo que nós somos, deixando a ilusão daquilo que nós acreditamos ser, que no pensamento estamos nos posicionando para ser. No pensamento, estamos sempre nesse vir a ser, nessa ideia de ser. A ideia de ser alguém nos coloca nesse vir a ser. E é por isso que nós falamos em encontrar Deus lá, enquanto que na realidade a verdade é Deus presente aqui e agora, quando a ilusão não está. Portanto, tudo que de fato, Gilson, nós precisamos é soltarmos essa ilusão, é abrirmos mão desse modelo de mente condicionada, de pensamento envolvido nesse movimento de tempo. Tudo que nós precisamos é deixar a ilusão do eu, deste mim, deste ego. Isso requer a presença dessa investigação da natureza do eu, da natureza da verdade sobre nós mesmos. Quando aprendemos a olhar para o movimento interno desta consciência pessoal, desta mente pessoal, quando começamos a tomar ciência de que esses pensamentos é algo presente em razão da memória, das lembranças, algo que vem do passado, nós temos então a compreensão clara de que não existe esse eu, de que não existe esta pessoa, este mim. Aquilo que é a realidade divina é constatada aqui e agora, como sendo a realidade da própria vida. Essa realidade da vida é a verdade deste ser, que é você. Quando esse sentido de separação não está mais. Quando a crença de alguém presente, desta pessoa presente, deste mim, não está mais. Nós podemos ter plena consciência disso. E essa plena consciência é esta real consciência se revelando, que é a verdade deste ser, além do eu, além da mente, algo além desta consciência pessoal, desta consciência egóica. Portanto, o caminho direto para essa compreensão é aquilo que Ramana chamava de Atma Vichara, a auto-observação. Observar suas reações, observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, observar seus medos, desejos, conflitos, descobrir como observar, observar sem o observador, observar sem esse centro que é o eu que se separa, para resistir a isso, para lutar contra isso, quando o que está surgindo é ruim ou desagradável, para se prender ou se agarrar
quando isso que surge é prazeroso ou preenchedor. Olhar sem se identificar, sem se confundir, sem aceitação ou rejeição, sem escolha, julgamento ou opinião, apenas olhar. Aprender o que é se aproximar de si mesmo, sem a autodefesa, sem também essa autocensura, essa atenção sobre as nossas reações. É o que rompe com esse princípio do eu, do ego, desta pessoa. É quando a mente se aquieta, o cérebro silencia, e esse natural estado que é meditação surge. A presença do autoconhecimento é a base desse real encontro com Deus. Porque se não temos a presença do autoconhecimento, se não temos essa autorrevelação de nós mesmos, aqui nesse instante, todo o movimento desta consciência egóica continuará sendo um movimento em direção ao futuro. Há uma qualidade de futuro estabelecido pelo pensamento. Nós estamos constantemente vivendo assim, já por muito tempo. No movimento da consciência em nós, isso é uma constante. A permanência da continuidade desse centro ilusório, que é o eu, o ego. Olhando constantemente para o futuro, dizendo, no futuro serei feliz, sentindo que no futuro terá paz, acreditando que no futuro o amor será encontrado. Assim nós temos todo tipo de ilusão presente nesse modelo da mente, que se sustenta em nós nesta continuidade do padrão do tempo. Seu contato com a vida nesse momento revela o fim da mente, o fim do pensamento, o fim do tempo, o fim do eu, o fim do ego. Portanto, é quando Deus assume esse espaço, algo novo está presente, algo fora do conhecido, algo fora da mente. Esse é o nosso real encontro com Deus. Não é alguém tendo esse encontro. É nesse encontro, aqui e agora, se revelando aquilo que é indescritível, aquilo que é eterno. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal sobre o assunto do despertar espiritual. Ele faz o seguinte comentário: ainda tenho muitas dúvidas sobre o que é o despertar. O que é o despertar espiritual? É bem interessante a sua colocação. Você diz, tenho muitas dúvidas. E você pergunta o que é o despertar. A compreensão da verdade do momento, sem o passado. A visão da vida, sem alguém nesta visão. É a compreensão do que é, sem a ilusão do que deveria ser. Isso é o despertar. A ciência do momento, a ciência desse instante, a revelação daquilo que aqui está presente, quando o eu não está. Os diversos problemas presentes em nossas vidas são problemas presentes na vida do eu, na vida da pessoa que o pensamento diz que nós somos.
Aqui, a compreensão da verdade sobre nós mesmos nos dá a realidade deste ser. Porque essa verdade sobre quem nós somos, ou quem demonstramos ser ou parecemos ser, termina. E esse espaço é agora um espaço sem o centro, que é o eu, o ego. Esse espaço livre do modelo da consciência egóica, da mente condicionada, de todo esse padrão de comportamento que gira em torno desta afirmação de uma entidade aqui presente, indo para o futuro, para conseguir o que ela deseja. O fim para essa condição é a presença daquilo que é indescritível. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. É a verdade sobre este ser, é a verdade divina, é a verdade da vida. Não se trata de alguém que despertou, e sim da verdade que se revela. Se o eu não está, se o ego não está, se esse sentimento, pensamento de separação da vida não está mais presente, aquilo que se torna fundamental consiste nesta visão. Toda essa procura, toda essa caminhada, jornada, busca, tendo por propósito algo para ser alcançado amanhã, isso desaparece. Nós fomos educados para uma vida centrada no eu, centrada no ego, que se alicerça, que tem os seus alicerces sobre o movimento do pensamento. E, portanto, de todo esse fundo de condicionamento que adquirimos da sociedade, desse padrão de mundo. Por isso somos criaturas invejosas, ambiciosas, desejosas por objetivos, sonhos e propósitos, para ser feliz um dia. Para nós, o amanhã é real. Não se trata do amanhã cronológico, do amanhã do calendário. Nós temos um amanhã psicológico. Quando falamos em ser feliz, em ter amor, em ter paz. Eu não sou feliz hoje, mas eu serei feliz amanhã. Eu não tenho paz agora, mas eu terei paz amanhã. Eu não tenho Deus agora, mas eu terei Deus amanhã. Eu preciso ter uma experiência com Deus. A nossa ideia é sempre para o futuro. Esse é o nosso condicionamento. A verdade se revela aqui e agora, quando não existe a ilusão do tempo, a ilusão desse amanhã. Esse amanhã psicológico é o futuro psicológico. É o futuro idealizado pelo pensamento para ser alguém. Eu não sou, mas eu serei. Hoje eu não tenho, mas eu terei. É a ideia desse eu no tempo. Arrependido do passado e se projetando para o futuro. Podemos eliminar isso das nossas vidas?
Então, sim, esta realidade divina se mostra. Aquilo que aqui está presente se revela, além do tempo, além do eu, além do ego. Essa é a realidade desse despertar divino, desse despertar espiritual. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência e de compartilhar um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre, uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.